né, acadêmica do nosso curso. Nós temos um grupo de pesquisa que é o Observatório de Saúde. Estou vendo que o pessoal deve estar chegando aí do grupo do Observatório de Saúde, no qual a gente acompanha as práticas das políticas públicas no Conselho de Saúde, nas conferências de saúde, estudamos a legislação de saúde, com o intuito, que eu acho que isso que é importante, que a academia seja discutido, né, na universidade, na academia, as políticas públicas. Brincava aí com meus alunos de filosofia que estão presentes aqui, que a política hoje está afastada daquele ideal, né, da discussão da Grécia Antiga, que se debatia em praça pública, se debatia nos espaços públicos as melhores concepções de governo, as melhores soluções para os problemas da sociedade. E hoje, nesse momento que nós estamos vivenciando aqui, um momento eleitoral, que vamos decidir quem vai ser o próximo presidente da República, vamos decidir quem vai ser o próximo governador do Estado, senador, deputado federal, deputado estadual. Como diz Mariana Chauí, a política se transforma numa mera propaganda, no marketing, e que há muito mais de vender um candidato, vender uma aparência, discutir a raiz dos problemas. Portanto, a Escola de Serviço Social, o Serviço Social que tem uma tradição de luta em defesa da efetivação dos direitos, tem um compromisso também de, nesse período eleitoral, fomentar e debater as políticas públicas que devem ser debatidas não apenas pelos candidatos, mas principalmente por aqueles, né, trabalhadores, estudantes, cidadãos que têm interesse e vão sofrer diretamente as consequências das decisões políticas que nós vamos tomar no próximo período. Então, foram convidados pessoas que têm, palestrantes que têm algum acúmulo, que têm discussão nessas áreas, né, na discussão longa trajetória na defesa dos direitos humanos, direitos à saúde, para compor a mesa e iniciar esse debate, né? A ideia da dinâmica é que a gente tenha 10 minutos para uma fala inicial de cada convidado e depois nós passaremos e abriremos para o plenário, para a plateia, para as pessoas formularem perguntas e a gente sobrar um tempinho para voltar para o fechamento dos convidados. Então, eu gostaria, primeiramente, de chamar para a mesa o vereador do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro, com quem eu tive o prazer de ter uma convivência mais recente, né, no Fórum de Saúde, no pós-doutorado que eu fiz na UERJ, no Programa de Políticas Públicas de Saúde, com a professora Marinei. É uma referência para aqueles trabalhadores da área de saúde nessa discussão de enfrentamento das políticas de privatização da saúde, vai poder nos ajudar aqui a refletir um pouco sobre isso. Queria chamar também para a mesa o servidor público da Universidade Federal Fluminense, né, Pedro Rosa, diretor do Sintuf. Igualmente, queria chamar para a mesa para que a briga para a posição na mesa vai da esquerda. Queria convidar para a mesa também o vereador de Niterói, Paulo Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Saúde. Vou deixar o Marcelo aqui. E por fim, queria convidar o deputado estadual Marcelo Freixo, presidente da Comissão. Eu tive o primeiro contato, né, com o convite dele lá na vontade da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Então, devo muito a ele aí algumas das reflexões que a gente faz nessa prática, todos conhecem o mandato. Não sei dizer quando, né? Então, bem, composta a mesa, vamos passar para as intervenções iniciais dos convidados debatedores. Quem se habilita para falar primeiro, né? Bom, como você é o único que não é candidato, todos pediram para você abrir e iniciar o debate. Pode ser?
Então, para não dar confusão com o mediador, coitado, o mediador fica nessa situação de glória, de ordem do debate, de essencial tempo. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras. Deixa eu anotar aqui, a hora que eu falo demais, me avisa quando tiver. A minha mulher sempre está para me corrigir, ela fica dizendo, falou demais, chega, para poder. Geralmente tem razão, é verdade. Prazer imenso estar aqui. Como ele falou, mesmo não concorrendo, eu estou na eleição porque nós estamos defendendo os nossos candidatos. Nós temos uma eleição importantíssima e vou começar pela eleição para discutir o assunto. Todos vocês que são estudantes, profissionais, que acompanham o dia a dia, estão ligados na eleição. Eleição para presidente da República, eleição para governador, eleição para senador. Principalmente as eleições de cargos majoritários, elas são aquelas que ocupam mais lugar na opinião pública, na mídia. Eu estava conversando com o Paulo Eduardo daqui a pouco, a sensação que eu tenho assistido dentro do possível os debates, até participei lá dos debates que o Marcelo Freixo teve presente, o Paulo teve presente, lá da Rede TV, da TV Bandeirantes, na disputa, no debate sobre candidatos a governador. Vi também alguns debates, entrevistas com o presidenciário, entrevistas que são feitas com candidatos ao Senado. A sensação que se tem é de um outro país. Eu não estou me referindo à propaganda política. Como já foi dito, a propaganda política, por exemplo, da Dilma, a propaganda política do Pezão, parece um curta-metragem, sem dúvida alguma. É um curta-metragem com ficção científica, sem dúvida alguma. E o que eu entendo é a discussão básica, está se discutindo todo dia, o avião que caiu e que fez a Dilma ser candidata, é a questão importantíssima da economia brasileira, se o Manteiga vai cair ou não vai cair, se vai ser outro ministério, é agora a questão da Marina mudar ou não mudar o seu programa. E as coisas do país, não houve um debate em que dois pontos essenciais que vão muito mal a nível federal, a nível estadual e a nível de todos os municípios, fosse tocado com o mínimo de dignidade, que é a educação e a saúde. Na educação, os candidatos a governador, que falam um pouco, falam como se o mais importante da educação fosse melhorar o resultado do IDEB. Parece importante. Foi tudo arrumado, foi tudo preparado. O Marcelo, que sabe perfeitamente, está acompanhando na Assembleia Legislativa, e transformaram um sujeito que não é do mercado, é aquele sujeito que é convidado a jogar futebol, o cara entrega a bola para ele pega com a mão, dizendo que vai jogar vôlei, depois que vai dizer que vai jogar basquete, ele bota no pé, que é o Risolia. Secretário de Educação, ele não entende nada do que está falando. Ele não entende absolutamente nada. Ele foi ali e fez uma grande armação para que o Rio de Janeiro mudasse sua posição. O ponto principal que teria que ser colocado numa campanha eleitoral do Rio de Janeiro para a educação é que aqui o governo do Estado fechou quase 300 escolas, 200 escolas, não é isso? 280 escolas. É isso que nós queremos? É essa educação que nós queremos? Porque o governo do Estado é um exemplo de educação, de políticas públicas de educação? Na saúde, é mais vergonhoso ainda. O programa do Lindbergh se assemelha ao programa do Pezão. O Pezão resolveu dizer que o problema do Brasil, o problema do Rio de Janeiro, é contratar ortopedistas e pediatras. Esse é o problema, a política pública de saúde para o Rio de Janeiro é essa. O que aconteceu de novo, o título aqui das antigos e novos direitos da saúde, da educação e políticas públicas em geral? O que nós estamos entendendo é que quem é candidato a cargo majoritário não tem absolutamente proposta alguma em relação às grandes necessidades, tanto da educação quanto da saúde. O que aconteceu em relação que tanto fala o governo federal em relação à educação? Abriram mais vagas para que as pessoas que não tinham acesso à universidade conseguissem chegar até a universidade. É verdade, isso vem acontecendo. A política de cotas foi um avanço em muitas coisas, é verdade? Entretanto, nós estamos vendo que qualidade nós temos. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a maior crise de educação que passou batida pela opinião pública, que foi a destruição de vários profissionais, várias pessoas que estavam se formando, tiveram a sua formação destruída, que foi o caso da Gama Filho, uma grande armação envolvendo tanto o governo do Estado quanto o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao que aconteceu com a Gama Filho. Tem pessoas até hoje que não conseguem se formar, pessoas que estão terminando seus cursos de várias áreas e não se conseguem formar porque uma grande armação. E durante o período todo, muitos recursos foram colocados pelo governo
municipal, aqui do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, aqui não lá do Rio de Janeiro, pelo governo estadual, para que a Gama Filho, para a tal compra da Gama Filho, o governo federal permitiu uma compra absolutamente nociva à educação do Rio de Janeiro. Então, o que nós tivemos em relação à educação? O que evoluiu no Rio de Janeiro? Nós estamos vendo agora as velhas propostas. Está lá o Lindbergh tentando de qualquer maneira trazer o Brizola, tirar o Brizola do túmulo e botar no carro de som dele para fazer propaganda. Vai fazer o CIEP do século XXI. Essa é a proposta importante que nós temos em relação à educação na discussão do governo. Nós ouvimos a respeito de outro fato importante, que é o esporte. Está ali o Romário. O Romário não é um candidato a Senado. O Romário é um candidato artilheiro do Senado. Porque as pessoas que procuram o Romário, por mais que ele tenha tido uma boa assessoria, as pessoas estão vendo um candidato que tem um discurso ali preparado no papel para falar de algumas coisas. As pessoas que procuram o Romário, nas caminhadas que ele faz por aí, querem tirar uma foto com o artilheiro Romário do Flamengo e do Vasco. Não é com o deputado federal Romário, é com o artilheiro Romário, com o ídolo Romário. É isso que as pessoas estão procurando. E ele, caminhando com uma votação para chegar na frente dos outros candidatos, ele está trabalhando numa campanha que ele tem para outros desejos em relação a isso. E política do esporte? Só falar mal do Ricardo Teixeira é mole, porque outros já falaram. Só falar que a seleção brasileira perdeu a Copa do Mundo é muito fácil. Quais são as propostas para a política de esportes que o governo apresenta através da Secretaria de Esporte, que apresenta o Romário, candidato a senador, em relação a isso? E na saúde, quer dizer, o que nós temos em relação à questão dos novos antigos e novos direitos? O que vem acontecendo em relação à saúde no Brasil, nós tivemos um programa, a grande discussão do programa Mais Médicos, mal levada, discussão muito mal levada, discussão em que tem agredido muito os médicos cubanos que não têm culpa da discussão que foi feita. O que acontece é que, sejamos ou não favoráveis à política dos mais médicos, ela foi implantada, isso não adianta querer convencer no diferente, ela não foi implantada pelos grandes momentos em que ela foi mostrar como pontos importantes que ela teria, mas ela foi implantada para eleger o Alexandre Padilha em São Paulo. E não deu certo. Não deu certo. Em São Paulo está claro que aconteceu. E a culpa não é do médico cubano, não temos aqui que discutir. Eu sou médico, eu conheço que meus colegas, nós pertencemos a uma categoria bastante reacionária, sem dúvida alguma. O médico é um profissional de difícil trato. Quem é aqui da área, quem é assistente social, quem está na área de serviço social, sabe perfeitamente como é difícil trabalhar como médico, né? Mas nessa situação, o Brasil não está precisando apenas de a história de que faltam médicos, que faltam pediatras. A propaganda eleitoral do Pezão, que eu já falei há pouco, e do Lindbergh, é que é preciso contratar especialistas, que precisamos botar pediatras. Não faltam pediatras no Rio de Janeiro. Nós temos esse ano, terminando, estamos no mês de outubro, terminando a residência médica, formação profissional, pós-graduação em pediatria, mais de 1.200 jovens médicos e médicas que vão entrar no mercado de trabalho no ano que vem já como residente de segundo ano. Ano passado tivemos o mesmo número. O que acontece é que é impossível, absolutamente impossível, você ser contratado para ganhar R$2.000 ou R$1.800 como o concurso público faz. Para vocês terem uma noção do que vem acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro, entre 2011, 2012 e 2013, 970 médicos se demitiram a pedido, todos com menos de 2 anos de prefeitura. Por quê? São malucos? Fizeram concurso, são malucos? Não. Porque não lhes interessa mais. Hoje o mercado de trabalho desses profissionais é fazer plantão para ganhar em 12 horas o que os outros ganham no mês inteiro. E o que acontece em relação à proposta? A grande novidade que nós temos em relação à área da saúde, que nem as políticas, o arcabouço jurídico do SUS não foi capaz de vencer, a grande novidade dos últimos anos, que foi a população sabiamente entendeu, é que o melhor caminho para você ter uma política pública melhor, todo mundo já entendeu que não é comprar plano de saúde, porque os planos de saúde conseguem ser exatamente ou piores do que muitas das ofertas que o serviço público tem em relação à saúde. A grande saída hoje para se conseguir atendimento na área de saúde é o plantão judicial. Hoje, antigamente se dizia que era muito importante você ter um médico conhecido, um enfermeiro conhecido, um farmacêutico conhecido. Hoje é importante ter um advogado conhecido para entrar na saúde. São centenas e centenas de decisões judiciais.
você sabe perfeitamente que esse é um problema da falta de organização. Nós não temos uma atenção primária de qualidade, né? O projeto que Niterói foi pioneiro durante muitos anos, do programa Médico de Família, que hoje é o programa de saúde da família, um programa importantíssimo do governo federal, hoje é carro-chefe de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral do candidato do governo ao Rio de Janeiro fala em posto em clínica da família 24 horas. Não existe. Clínica da família 24 horas não existe, é mentira. É mentira, não existe. As UPAs criadas na primeira campanha de Sérgio Cabral, alguém que coordenava a campanha de Sérgio Cabral deixou ele para a televisão dizer que ele ia abrir posto de saúde 24 horas no estado. Aí, à noite, ele foi informado que posto de saúde no estado não existe. Os postos de saúde são políticas municipais. Aí ele resolveu, deram uma ideia, preparar a UPA 24 horas, que é como se fosse um posto de saúde 24 horas. E a UPA, que é uma ferramenta importante de política pública, ela está sendo usada apenas politicamente, como está sendo utilizada hoje também a Clínica da Família do Rio de Janeiro. Todos sabemos que é preciso revigorar a atenção básica, a atenção primária em saúde, melhorar a porta de entrada do sistema de saúde, que tem que ser público. Só que aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade, nós estamos tendo na área da saúde a privatização completa. Privatização por dentro, não é por fora. Ninguém está pegando a luta de preservação dos estados universitários contra a EBSER, que é uma luta muito grande, muito importante, mas eles estão corroendo por dentro. Eles privatizam o laboratório dos hospitais, eles privatizam a atenção básica com contratações através de OS. Para vocês terem uma noção, o orçamento da Prefeitura do Rio de Saúde, de 4 bilhões e meio, 1 bilhão e 600 é só para pagar OS. OS essas que têm cobertura, contratos milionários com escritórios de advocacia para defendê-los, contratos milionários de aluguel de imóveis, e esse dinheiro mostra no final que nós estamos gastando muito, estamos tendo pouco resultado. Então, concluindo, eu não vejo em termos de antigos e novos direitos da saúde, nós perdemos quase todos os direitos antigos que tínhamos da saúde, não recuperamos direito algum e temos uma péssima visão, olhando o horizonte, as ofertas que estão por aí são as piores possíveis. O que nós temos discutido e os nossos candidatos majoritários têm apresentado propostas também na defesa de não termos mais privatizações na saúde. Porque hoje a saúde pública está privada. E a saúde privada virou o que tem de pior na saúde pública. Nós precisamos ter esse espaço para mostrar que é possível um SUS de qualidade, é possível uma política pública de saúde feita com correção, sem precisar terceirizar, sem entregar aquilo que é público às entidades privadas. Muito obrigado. Bem, vou passar direto para o próximo convidado, para que a gente possa dar sequência e seguir logo para as perguntas. Pedro Rosa. Boa noite a todos os companheiros e companheiras presentes. Gustavo já me apresentou, eu sou trabalhador daqui da UF, sou servidor da universidade, dirigente sindical, hoje candidato a senador pelo PSOL, mas a minha vida de dedicação política nos últimos 20 anos foi ajudando na organização e na mobilização dos trabalhadores e com uma relação muito direta com os estudantes nas universidades. Então, isso, óbvio que ajuda a gente a estar aprendendo bastante na relação cotidiana. Primeiro, queria não só agradecer aqui, mas elogiar a escolha do tema pelos companheiros, porque para nós é fundamental o debate a partir da saúde. E falar depois do Paulo Pinheiro também sempre é mais difícil, né? Nosso principal companheiro hoje, que tem cumprido um papel fundamental através da Câmara de Vereadores, mas tem ajudado muito a nortear a nível nacional o nosso partido e a militância na questão do combate à privatização. Eu, apesar de nunca ter trabalhado em hospital universitário, mas como sempre trabalhei na universidade, dediquei muitos anos priorizando a militância dentro do hospital, seja fora daqui do estado. Sou de Belém, estou aqui já há 10 anos, então aprender com o trabalhador da saúde, saber que ele sobrevive naquela fronteira permanente da vida e da morte no hospital, tem sido uma aula de vida. Então, quero aqui, a partir daí, contribuir com o debate.
Primeiro, quero dedicar muito o nosso laboratório aqui, não só da universidade. Nós somos da terceira maior universidade do Brasil, temos um grande hospital com Antônio Pedro, e que é uma referência para toda a região, mas para muitas áreas a nível nacional. E vem um hospital que vive um processo de resistência, um dos hospitais que conseguiu manter pela luta política uma resistência, não foi entregue a nenhuma fatia privada, até então nunca criou o chamado duas portas, setor privado e setor público, e é uma referência, mas há uma pressão permanente para ser privatizado como parte do projeto nacional de privatização. É um hospital, posso dizer que é por onde passa a formação da maioria dos profissionais de saúde, passa pelo nosso Antônio Pedro e pela nossa universidade. Ter referência aqui em nossa cidade de Niterói, que hoje deve estar atingindo já, Lazar aqui presente, não sei quantos mais profissionais de saúde municipais, mais de 60% dos profissionais de saúde aqui em Niterói já não ser funcionário do quadro. Tem alguns lugares que, Lazar que me ensinou isso, né? Tem funcionário que a gente não sabe qual é o contrato. O que é o contrato do quê? Não tem definição de contrato. É algo que a gente não pode dizer que é temporário, terceirizado. O que é isso? Invenções de relações de trabalho completamente precárias. Niterói é um bom símbolo, e depois quero voltar um pouquinho falando de Niterói. Mas o tema da saúde também é importante refletir, porque virou o chamado Calo Nacional da Dilma. Saiu há pouco mais de um ano uma pesquisa que era o tema que mais desgastava e levava a Dilma a ser questionada socialmente, porque as pessoas, a gente pode verificar com muita facilidade que é pela saúde que melhor se explica o crime que é a política nacional do governo federal, dos diversos governos, porque é onde tem um efeito muito forte na vida da população. É onde melhor a gente consegue identificar o retrato do abandono do serviço público, quando a gente vê as imagens de centenas de pessoas nos corredores dos hospitais e denúncias permanentes de abandono e violação do direito humano básico. E o Paulo Pinheiro citou bem, quando eu falo do setor privado também, já tem um processo de degradação avançada, as grandes empresas do plano de saúde, não tem nada de que as pessoas já procuram com alguma satisfação. Mesmo sabendo que vão sacrificar muito salário, já sabe quem tem o plano de saúde hoje está numa situação de que, ou seja, é um controle tão grande já de uma fatia enorme do mercado pelo plano de saúde, que uma parte significativa já vem se desesperando a não ter. Então, esse é um assunto que mais as pessoas reivindicam, seja numa greve, num protesto de rua, tanto que se viu muito na jornada de junho, a famosa exigência de queremos saúde padrão FIFA. Então, a partir daí, quero elogiar muito esse tema. Primeiro, companheiros, é muito bom, nós estamos aqui, imagino que a maioria seja do curso de serviço social, e exatamente essa relação com a área da saúde é fundamental perceber. A saúde tem sido o laboratório principal de avançar a precarização, novas mudanças do contrato de trabalho e privatização descarada. Para dentro do serviço público, a saúde tem sido, do meu ponto de vista, a maior porta de entrada de outra forma de gestão do serviço público. Por exemplo, a precarização do trabalho é a mais grosseira na área da saúde. A nível municipal, estadual, a gente pode dar exemplos mais absurdos, né? Aqui no nível de estado, Paulo Pinheiro me corrige aí se eu estiver errado, por Marcelo, que está na Assembleia, você tem, recentemente, que mudou o salário do técnico de enfermagem, que era R$ 157,00 o vencimento básico, que tinha que dar uma gratificação para melhorar um pouquinho, uma outra gratificação para chegar ao piso. Estou falando do técnico de enfermagem. Quando eu falava de enfermeiro, não é que mudava muito, ou médico, ou seja, estava numa situação que, se tivesse, para tinha que atingir o mínimo do mínimo, era óbvio que levava que as pessoas que para sobreviver tinham que arranjar 1, 2, 3 empregos, burlar a própria legislação, inventar energia e fingir que atendiam bem a população. É óbvio que não consegue lá no terceiro turno atender de forma digna. Então esse é o quadro. E nos últimos anos ampliou outras formas de contrato. Eu citei Niterói aqui, mas, por exemplo, contratos temporários, que é pior do que a CLT, pior do que todos os contratos que eu conheço nesse período, na saúde foi em alta velocidade. Aqui na nossa universidade tem bastante. Na hora de estado e município, ou seja, onde se resistiu mais politicamente, se avançou menos esse contrato. Mas onde se resistiu pouco, se avança de forma terrível.
Aqui no nosso Antônio Pedro, é bom depois que ele pega bem esse dado aí com o Paulo Pinheiro, aqui no nosso hospital, que se eu comparar a área estadual e municipal, tem um salário melhor, se comparar, se é assim que a gente pode dizer, ainda assim as pessoas que entram com contrato temporário já entram pensando como é que eu vou sair. Porque sabe que é um contrato muito perverso, já sabe que não vai se dedicar. Então, através da saúde tem sido o modelo mais perverso. E a política governamental tem sido como um avanço para entregar para o setor privado como se o problema fosse a gestão pública, a nível municipal, estadual e federal. No nosso caso específico, o governo criou uma empresa chamada EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, mas que tem a mesma lógica das OS, das fundações, que é um setor privado passar a controlar, receber muito dinheiro paralelo e o governo federal pressionar muito para entregar. Recentemente, no Paraná, uma boa batalha política do sindicato, o movimento e o governo utilizou bomba, repressão total, votou no Conselho Universitário, utilizando até votação por telefone para garantir a entrega de um patrimônio. É uma resistência política antiga, mas é uma queda de braço que quando a gente faz greve, o governo diz, olha, esse ponto eu não discuto. Essa é uma ofensiva de querer entregar toda a saúde para o setor privado, se nega, ou seja, uma queda de braço, queremos nós ou o governo. Não tem meio termo, o governo não diz nem mais ou menos. A gente sempre dá bons exemplos, bom no sentido, os melhores exemplos no debate dessa disputa também eleitoral, durante o governo Lula, que mais fez a propaganda de pai dos pobres, não teve nenhum concurso público para o hospital universitário, nenhum. Nosso hospital Antônio Pedro, que já chegou a ter 400 leitos, não tem 200. A emergência, que era uma referência muito grande, fechou a emergência como todo a nível nacional. Então, uma política aceleradíssima de entrega para o setor privado e uma resistência forte nossa. Não é que o governo começou de agora, não começou com Lula tentando e a gente vem resistindo. Já tem mais de uma década que, com outros nomes, vem tentando colocar projeto de fundação estatal de direito privado. A gente batalhou, conseguiu impedir. Aqui, Paulo, muitas vezes chegou na batalha nas conferências de saúde, ou ocupando Câmara de Vereadores. Foi uma batalha permanente. Até agora, dos 50 hospitais federais do MEC, o governo conseguiu entregar 18. Desses 18, ainda é uma batalha jurídica e política para ver se o pessoal vai ceder ou não, mas saiba que é uma queda de braço permanente. Para que a gente também não faça só, é importante não só dar os dados, que é bom para discutir em qualquer lugar qual é a política nacional, mas também entender, porque é possível ser diferente, é possível ser muito diferente, e nós utilizamos porque é bom utilizar, porque as pessoas procuram uma universidade, Antônio Pedro, ou qualquer hospital, com uma necessidade de ter a assistência por parte do Estado, por exemplo. E a gente fala assim, a gente faz muita propaganda na frente do Antônio Pedro, quando à frente do Sintup, falando muito, quero fazer uma comparação com o evento mais recente, que foi a Copa. Só a reforma do Maracanã, que gastou 1,4 bilhão, equivale a mais de 30 anos de financiamento do Antônio Pedro. É para que a gente tenha uma noção do que significa uma opção política para garantir o lucro dos empreiteiros e que significa o resultado na ponta para o trabalhador, para o usuário. Ou seja, não tem um salário digno, não tem mais concurso, não tem condições de atendimento e outros exemplos que a gente pode dar. Quando compara o que nós chamamos de política regular, já que a Copa começou agora, política regular, que é esse problema não cai do céu, e ver como os candidatos, todos os candidatos, quando a eleição dizendo eu defendo a saúde, eu defendo a educação, todos são bem intencionados, todos defenderam imensamente a saúde pública, mas na hora de votar o orçamento nacional, alguém vota. Primeiro o governo federal que apresenta. Até o último ano, para ir fechando o raciocínio, até esse ano agora, até se aplicando do orçamento votado no ano passado, 42% do orçamento, 42, mais de 2 bilhões por dia, foi para pagar dívida pública, para banqueiro. E menos de 4% para a saúde, acho que 4,1% para a saúde. Só para dar um exemplo concreto. E esse ano, como nós estamos numa recessão fechando o ano, significa que o bolo não cresceu. Imagina o que vai acontecer, o governo já acabou de apresentar o novo orçamento do próximo ano e é pior, vai apresentar 47% para banco, significa que vai tirar em algum lugar. Então a tendência é que vai explodir em mais políticas para retirar direito do setor da saúde, da educação, da nossa vida como um todo. Então a gente tem que preparar. E para fechar mesmo, o raciocínio, o Gustavo já mandou aqui concluir, a principal briga de quem lidera as pesquisas nacionais, a Dilma e a Marina, brigam diariamente para quem melhor representa a vontade dos banqueiros, mas diariamente.
Um dia a Marina disse defende a autonomia do Banco Central, quer entregar todos os controles financeiros para os bancos, já é controlado, quer entregar formalmente. Daí, 2 semanas depois, a Dilma apresentou o orçamento, que é pior do que no passado. Então, as duas com um esforço muito grande de mostrar a política que vai ser aplicada sobre os trabalhadores, se ganham, se segue assim, vai ser a política de maior privatização e maior precarização. E a saúde é um bom exemplo para debatermos agora, mas para a gente agarrar com o desafio para frente, o que significa derrotar quem hoje governa e, efetivamente, quem apresenta a mesma política nacional. Fico por aqui por enquanto, bem segue o debate. Agradecer a participação do Pedro Rosa e passar a palavra para o vereador e presidente da Comissão de Saúde de Niterói, Paulo Eduardo Gomes. Bom, para que nós façamos uma discussão acerca de direitos, de um modo geral, antigos direitos e novos direitos, ou direitos de última geração, é necessário que a gente compreenda, em primeiro lugar, a gente dizendo que essa mesa tem o dever, inclusive, de dizer o que pensa a respeito das coisas. Nós não somos donos da verdade. Nós temos uma visão de mundo, uma visão de sociedade, e a partir do mundo que a gente deseja construir, nós fazemos a nossa crítica e expomos a análise e a crítica de quem nos ouve, a opinião acerca de estar certo ou está errado, e o quanto nós nos aproximamos do senso comum das pessoas na crítica que nós temos sobre o mundo. A gente precisa analisar que nós vivemos num mundo capitalista. Vários de nós, eu inclusive, combato esse mundo. Não acho que nós tenhamos soluções para a humanidade que se baseiem na sustentação do ambiente capitalista. Um ambiente que pressupõe a aceitação de que alguns tenham saúde, alguns tenham educação, alguns tenham habitação decente para morar, alguns consigam se mobilizar mais rapidamente para chegar ao seu trabalho e outros não, tudo dependente da quantidade de dinheiro que as pessoas têm no bolso. O ambiente capitalista, que é o ambiente que nós construímos, inclusive a Constituição de 88, é um ambiente que pressupõe como natural transformar em coisas e mercadoria vários dos elementos essenciais no campo do direito, sejam eles direitos primários ou básicos, sejam direitos mais sofisticados, como aqueles relacionados à disputa do meio ambiente, à disputa de fontes alternativas de energia que não agridam o meio ambiente. Mas nós vivemos no ambiente capitalista. O ambiente capitalista é esse, que apesar de todas as lutas, inclusive envolvendo a luta de todos os trabalhadores da área de saúde, que consolidaram artigos na Constituição de 88, que tinha como objetivo a criação de um sistema único de saúde em todo o país. Estas pessoas lutaram naquele momento, da época da Constituinte, para consolidar, apesar do ambiente capitalista, consolidar direitos que a população brasileira nas ruas, nos sindicatos, nas igrejas e nos movimentos sociais tentavam consolidar. Vários dos direitos em relação aos quais os militantes que atuaram na Constituinte de 86 queriam consolidar, vários deles foram perdidos a partir do golpe militar. O golpe militar encontrou um país com organizações sociais, institutos de previdência, institutos de prestação de serviços de saúde por categorias, que eram muito decorrentes de uma origem e de uma herança lá de trás, que foram ao longo do tempo se transformando e se precarizando. Instrumentos capitalistas de coisificação das coisas e transformação das coisas em mercadoria foram sendo adotados. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com carteira definitivamente assinada. Antes dava aula, não tinha uma relação mais estável, mas passei a trabalhar na Embrapel em 1973, numa empresa criada pela ditadura militar, concebida no governo João Goulart, mas implantada no regime militar. Para vocês terem uma ideia, comecei a trabalhar em 73, tendo direito a contribuir e receber, provavelmente Paulo,
Marcelo deve ter pego um pouquinho disso também. Marcelo não é novinho. Mas nós começamos a trabalhar, foi no Cruzado, na época do Cruzado, nós começamos a trabalhar contribuindo na perspectiva de, ao nos aposentarmos, recebemos 20 salários mínimos. 20 salários mínimos, se nós fizermos a conta, mesmo que o salário mínimo seja indecente hoje, não seja o salário mínimo do DIEESE, significaria 16 mil reais. Como é que você poderia transformar aposentadoria e direito de seguridade, entre eles o de aposentadoria, em negócio e em mercadoria, se a boa parte da parcela da população melhor remunerada estava coberta pela Previdência Social? O regime militar, o que fez? Diminuiu para 10 salários mínimos e criou um campo para que houvesse a Previdência complementar e a aposentadoria complementar. Tirou do espaço da aposentadoria pública e do regime público de previdência, tirou uma boa parte da população. População essa que era necessária para implantar os regimes próprios e públicos de previdência. Para vocês terem ideia, a exceção da Previ, do Banco do Brasil, que foi criada em 1904 por uma ação de trabalhadores do Banco do Brasil, a Telos do Sistema Telebrás foi criada em 75. A Petros, da Petrobras, foi criada em 1970. Regimes que retiravam da Previdência Pública a possibilidade de você se aposentar com um mínimo de qualidade, diminuir o bolo da contribuição. Nas empresas estatais em particular, aquelas que eram movidas pelo modelo econômico e pelo milagre econômico, foram criados para os trabalhadores auxílio educação, auxílio creche. Auxílio creche é um direito da criança, que não é apenas da mãe, mulher trabalhadora, é um direito da criança que deve possibilitar ao pai ou à mãe a proteção da sua criança, do seu filho, no ambiente de trabalho. Direito da criança, foi transformado em dinheiro com auxílio creche. Auxílio alimentação, idem. Auxílio médico e auxílio odontológico. Como imaginar que uma massa de trabalhadores qualificados, em especial das empresas estatais e das grandes empresas, poderiam estar lutando por um SUS de qualidade, aquele que viria a ser implantado como modelo em 1988, se elas antecipadamente, ao longo da década de 70, passaram a ter, através das suas empresas, auxílio odontológico, auxílio médico, portanto, enfraquecendo a luta que seria necessária depois. Portanto, o regime militar e a ditadura militar retiraram direitos que as gerações anteriores tinham e que durante o processo da Constituinte nós tentamos recuperar. Vários desses direitos não estão sendo recuperados até hoje. Na lei do SUS, que foi promulgada, aliás, vai fazer agora 24 anos, nós, os lutadores pelo fortalecimento do SUS, temos que promover vários debates para reforçar na cabeça das pessoas a importância do SUS que nós queremos e que até hoje não temos. A lei do SUS é de 19 de setembro de 90, vai completar daqui a pouco 24 anos. Eu vou ler o artigo 3º, para que depois, quando o Marcelo fechar essa rodada inicial de discussões, nós possamos avaliar exatamente o que a gente está discutindo. A lei do SUS, no artigo 3º, diz o seguinte: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Saúde não é apenas hospital. Saúde, muito antes do hospital ou dos trabalhadores da área de saúde, é você ter uma vida vivida em qualidade no ambiente que nós precisamos administrar e que é o tempo todo alvo permanente de predação por parte daqueles que olham a cidade, o estado e o país como um território para a realização de bons negócios e não obrigatoriamente territórios em que nós lutemos pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa é a disputa que nós temos que fazer. Quando nós discutimos direitos,
e dizemos que saúde está diretamente relacionada ao meio ambiente que a gente vive, é para a gente discutir o que está acontecendo em São Paulo. Por exemplo, durante décadas fez uma cobertura de asfalto em toda a cidade e agora o Alckmin, que não tem água para beber na cidade de São Paulo, pensa agredir o meio ambiente que nós temos, fazendo transposição do Rio São Francisco, do Rio Paraíba do Sul para levar água para beber. Água essa que, pelas mudanças climáticas, interfere diretamente na piora da qualidade de vida das pessoas, porque, entre outras coisas, uma boa parte da energia elétrica decorrente da existência de reservatórios que, para estarem cheios de água para gerar energia elétrica, precisa que haja chuva, que há muito tempo a gente não tem. Então, na realidade, falar de saúde como direito, nós estamos falando de maneira bem mais ampla, as multifacetas de uma discussão muito mais ampla, que vai além do mais médicos, que o Paulo já comentou, que vai muito mais além do que aquilo que está diretamente na cabeça e no imaginário popular, mais diretamente ligado à saúde. Nós queremos discutir saúde de maneira mais ampla. Queremos discutir como saúde a importância que nós temos, por exemplo, em direitos considerados mais avançados, de última geração, o direito à comunicação social. É impossível você dizer que a população tem saúde no aspecto da comunicação social se ela é impregnada, se ela é o tempo todo sufocada por notícias falsas de jornal, por uma seleção daqueles que mandam nas emissoras de televisão, nos jornais, de notícias que não constroem um posicionamento crítico da sociedade em relação ao porquê das coisas andarem errado na sociedade. Uma política de combate, por exemplo, às drogas, com base no cacete na polícia e não olhando as drogas e o uso e a dependência das drogas como algo de saúde pública. Portanto, discutir saúde precisa ser encarado por todos os militantes que querem, inclusive, um SUS de qualidade, que querem preservar o Sistema Único de Saúde, que não querem permitir a privatização do INCA, que não querem permitir a introdução da EBSE. Esses militantes sociais precisam compreender que essa luta é uma luta de toda a sociedade e a sociedade precisa compreender porque que seus problemas de precarização dos serviços de saúde estão diretamente associados a um ambiente econômico e um ambiente político que aceita como natural o sistema capitalista. Nós precisamos ter um outro tipo de regime. Nós precisamos ter a valorização da vida. A valorização da vida só se dará se nós combatermos todo e qualquer agente que pretenda dar a cada um desses elementos que a gente listou e que estão listados na própria definição do Sistema Único de Saúde como essenciais como direito da população e da sociedade brasileira. Obrigado. Agradecer a participação do vereador Paulo Eduardo e antes de passar para o Marcelo Freixo encerrar essa primeira rodada de intervenções iniciais e abrir para a participação do plenário, eu queria dizer que está passando uma lista aí de contatos, né, e a ideia, eu trouxe até um livro aqui, já que foi falado de água, o meu livro sobre conflitos socioambientais, direito à água, e quem, no final, para sortear, mas devia ter trazido um pouco mais, uns 2 ou 3, mas tem aqui o livro para sortear. Não sei com quem está passando a lista. Aí depois alguém diz o número aí, a gente faz o sorteio ao final. Então, passar a palavra para o deputado estadual, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, o deputado Marcelo Freixo. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Gustavo, Paulo Eduardo, Paulo Pinheiro, Pedro, amigos de longa data. Enfim, o meu desafio de falar por último aqui é de falar diferente deles. Então, obviamente, não vou falar de saúde, porque eu não sou trouxa. Os três. Imagina. Os três trabalham diretamente com isso. O Paulo Pinheiro foi uma pessoa fundamental na elaboração do programa da gente, da disputa da Prefeitura do Rio em 2012, assim como diversos outros militantes, mas o Paulo, fui com ele em diversos hospitais, lugares e reuniões com profissionais de saúde. Então, enfim, o mais importante sobre essa relação da saúde com direitos humanos já foi colocado. E, na verdade, o que a mesa tinha me pedido é que falasse sobre direitos humanos de uma maneira geral, né? E que é o que eu faço a minha vida inteira.
Enfim, eu hoje tive o prazer de almoçar com o Vladimir Safatli, acho que muitos conhecem, né? Que é um cientista político muito querido, enfim, da USP. Ele está no Rio hoje, ele me ligou e a gente se encontrou. Ficou panfletando com a gente na Cinelândia, que era uma cena engraçada. E a gente almoçou junto e conversamos muito sobre o que eu acho que tem sentido eu falar aqui com vocês. Qual é a centralidade da luta por direitos humanos hoje? Porque a gente podia ter uma mesa, onde eu também participasse, sobre um debate sobre o racismo e os direitos humanos, né? Como já fizemos inúmeras vezes na Assembleia Legislativa e na Comissão de Direitos Humanos, sobre as mulheres e os direitos humanos, sobre a agenda LGBT e os direitos humanos, sobre o problema de moradia e os direitos humanos. A gente poderia ter uma agenda absolutamente diversa, toda ela de alguma maneira se relacionaria com o que a gente chama de direitos humanos e nenhuma delas mais importante do que a outra, né? Agora, qual é a centralidade, então, do debate sobre direitos humanos, seja qual for o assunto específico? Primeira coisa é a gente tirar o debate sobre direitos humanos de um debate sobre minorias, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio pedagógico que a gente tem, da esquerda, né? E aí eu estou falando como desafio da esquerda. A direita, obviamente, não vou falar isso com o Bolsonaro, né? Então, o desafio da esquerda é o desafio de dar centralidade à luta de direitos humanos para que a gente consiga romper com a ideia de um debate periférico, que a gente consiga romper. Eu acho muito curioso em relação com a imprensa, e a imprensa eu acho sempre muito curiosa. É muito curioso eles falarem o seguinte: vocês são sempre aqueles que falam desse negócio das minorias, né? Mas não há um debate que eu participe que a pergunta da imprensa não seja sobre as minorias. Eu não sei como é que eu posso escapar disso. Eu sou o cara que fala sempre disso se as perguntas são sempre as mesmas, né? Quer dizer, porque é uma ideia muito caricata, né, de que direitos humanos se trata dessa coisa que é importante sim, mas no fundo é secundária. E não é. É central no debate sobre luta de classes, é central no debate hoje sobre perspectiva de desenvolvimento, um debate sobre a centralidade dos direitos humanos. Por quê? Porque qual é a lógica da sociedade de mercado e qual é a lógica da luta de classes hoje? Onde que a esquerda pode absolutamente ser transformadora? E hoje no almoço, a gente conversava, eu lembrei de uma fala do Che, né, que é muito antiga e absolutamente moderna, absolutamente avançada para o dia de hoje, quando ele dizia o seguinte: quando sentimos profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, essa é a qualidade mais nobre de um revolucionário, né? Eu tinha falado isso na década de 60. Para aquela época era extremamente avançado, mas para hoje a esquerda não compreendeu ainda o que ele dizia na década de 60. A esquerda não compreendeu hoje o que ele estava dizendo naquele momento. A ideia de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa é dar centralidade à dor humana da eliminação da sua dignidade, porque é ali que se configura uma violação de direitos essencial para que você entenda a lógica da luta de classe na sociedade de mercado, onde uma parcela significativa da sociedade sobrou. Uma parcela significativa da sociedade não está fora do mercado, não está fora do mundo do trabalho, não está fora da carteira de trabalho, não está na mais-valia. Tem uma parcela significativa da sociedade que deixa de ser gente, que deixa de estar no aspecto do debate sobre direitos, é eliminada na sua dignidade. E se morre, se não morre, se desaparece, se não desaparece, são absolutamente invisíveis, como diz o Bauman, né? São os sobrantes, são os supérfluos, são aquelas pessoas que não contam. E é fundamental eliminar a sua dignidade, é fundamental eliminar qualquer identidade ética com esses setores. E não importa se são LGBTs, negros, moradores pobres de favela, seja qual for a sua minoria pertencente, você é invisível. Então, o grande desafio pedagógico que está colocado na esquerda é dar centralidade a um outro paradigma da luta de classes, à luta dos direitos humanos. Ela não pode ser uma luta de especialistas, ela não pode ser uma luta de minorias, ela não pode ser uma luta específica de um militante de um determinado campo. Ela tem que ser central num programa de esquerda de uma outra sociedade. Porque isso é central, não é? O Todorov, que é um cara que eu gosto muito, ele tem um livro, que é um livro difícil de ler, porque ele corta o estômago, chamado Em Face do Extremo. É um livro já esgotado, então quem tem, quem não tem, pede emprestado. Né? Chamado Em Face do Extremo.
E é um livro que analisa o debate sobre direitos humanos, sem que os cite assim, nos regimes totalitários, né? Então, diante dos regimes totalitários, como se dá as violações fundamentais de direitos humanos pelo Estado totalitário, né? Pelos Estados totalitários. Ele dá um exemplo que é muito curioso, que ele fala dos campos de concentração dos judeus, e ele dá um exemplo que é vigoroso. Ele fala que um grupo grande de judeus caminhava num caminhão daqueles que carregava a câmara de gás, que saiu do campo de concentração para a câmara de gás, e que quando chegava em frente à câmara de gás, as pessoas absolutamente devastadas, né, fisicamente, psicologicamente, elas não aceitavam ser carregadas à câmara de gás. Elas exigiam caminhar com as suas próprias pernas para a câmara de gás. E ele dizia que aquilo ali era fundamental para se entender um elemento da manutenção da dignidade humana. A pessoa não aceitava ser carregada, a pessoa caminharia para a morte com as suas próprias pernas. Porque era uma maneira de dizer que a sua dignidade não tinha sido, o seu corpo tinha sido vencido, a sua batalha tinha sido vencida, mas a sua dignidade não estava eliminada. Que a pessoa caminharia para a morte com as suas próprias pernas. Isso é muito sério, né? E é muito difícil de imaginar o que significa o elemento da dignidade humana na essência de um Estado totalitário. Porque todo Estado totalitário precisa dos seus inimigos. E o inimigo de um Estado totalitário não é o inimigo do Estado totalitário, é o inimigo que tem que ser da sociedade. Por isso que a luta da hegemonia é uma luta tão importante hoje. A ideia de perceber a construção das relações de hegemonia hoje, ela é decisiva no debate sobre direitos humanos. Então, por exemplo, onde é que está a eliminação da dignidade humana central hoje? Está na eliminação dos direitos? Não. Não. Está na não possibilidade do debate de direitos sobre um amplo segmento da sociedade que sobrou de uma sociedade de mercado. A lógica da cidadania hoje não pode ser uma lógica do Estado. E aí entra o principal desafio que a gente tem sobre que concepção de democracia a gente está estabelecendo e qual é o projeto de democracia que a esquerda apresenta para a sociedade. Quando eu falo que o espaço dos direitos humanos tem que ser central num programa de esquerda, por exemplo, de um programa de cidade, e eu acho que o pessoal do Rio de Janeiro vai para uma disputa de cidade, tem condições de uma disputa de cidade muito forte daqui a 2 anos, se não errarmos muito, se fizermos o dever de casa, né? O que a gente apresenta nesse sentido? A ampliação da democracia se dá nas concessões do Estado, daquilo que o Zé Murilo de Carvalho vai chamar de estadania. É esse o movimento que a esquerda tem que fazer? Das ampliações de concessões de participação por parte do Estado? Ou o nosso projeto de fortalecimento de radicalização da democracia, tentando entender um pouco melhor as vozes de junho, né? As confusas vozes de junho, né? Seria fortalecer a possibilidade de ampla mobilização da sociedade, para que essa sociedade, amplamente mobilizada, com sentimento de pertencimento a um programa, possa ter uma relação com o Estado que faça esse Estado ceder no seu propósito maior. Qual é o caminho que a gente escolhe nessa relação de direitos humanos? E esse é o debate central que a gente tem que fazer, né? Porque o que nós respondemos o tempo inteiro em 2012 e vamos voltar a responder em 2016 é: como é que vocês vão governar? Né? Como é que se governa? Não é isso, Paulo? E acho muito curioso, porque a mesma imprensa que diz, né? Olha, tá vendo? Fez aliança com todo mundo e agora está envolvido na corrupção, né? Distribuiu carros à vontade e agora não consegue governar. Agora você é um candidato que não faz isso, mas é impossível governar assim. É uma esquizofrenia permanente, já que o debate é sobre saúde, né? Você não sabe por onde caminha, porque na verdade é isso, né? Não há... Tá bom, então qual é o caminho? O caminho é não fazer essa lógica da governabilidade. Para não fazer a lógica da governabilidade, qual é o caminho que você tem? O caminho que você tem é de fortalecimento da sociedade civil. É uma ampla aliança, sim, a gente tem que fazer aliança, sim. Mas uma ampla aliança com sentido grande de pertencimento a um programa, um movimento construído com a sociedade civil organizada. Isso é possível, isso acontece em diversos lugares do mundo. Você tem hoje uma capacidade de linguagem extraordinária com a internet. Por que não uma cidadania também digital? Por que não uma cidadania hoje que possa, depois de um programa amplamente
amplamente debatido com os setores organizados, circular pelo conjunto da sociedade para que isso dê sentido de pertencimento. Por que a gente tem que ser refém das câmaras de vereadores? A gente só é refém das câmaras de vereadores porque são muros da amnésia. Porque ninguém na sociedade sabe sequer o nome dos vereadores, muito menos do deputado. Né? Por que a gente não inverte isso a partir de uma sociedade que possa ter uma outra relação com a concepção de governo? E não é só um processo eleitoral, pelo contrário, tem que começar muito antes. Se a gente quer pensar em disputar 2016, o ano 2015 inteiro tem que ser um debate de programa amplamente feito com um conjunto de servidores, de profissionais, de moradores, de juventudes. Não existe uma única juventude, né? Ou a juventude do Complexo do Alemão é igual à juventude do Leblon. É a mesma perspectiva de vida? São os mesmos sonhos? São as mesmas utopias? Não. Mas elas existem, né? Elas convivem numa mesma cidade. E essa é a riqueza da cidade, é a sua complexidade. Então, o projeto de democracia que a gente tem que reafirmar é um projeto de democracia capaz de sentir no outro as violações centrais dos seus direitos como pessoa humana. A dignidade humana é a essência maior daquilo que a gente busca como um projeto de sociedade. Um lugar desenvolvido é um lugar que respeita a dignidade humana do conjunto de pessoas, independente dos seus territórios. É o que a gente sempre diz, que dignidade não pode ter CEP, como tem no Rio de Janeiro. Né? Que é uma fala forte que a gente acabou construindo ao longo da militância da gente. Dignidade não pode ter CEP. E tem. E tem. Hoje tem. Porque quando você olha, para concluir, quando você olha para o conjunto de dores, né, e as dores não podem ser hierarquizadas, né, a Rosa já dizia isso, as dores não podem ser hierarquizadas, não dá para hierarquizar dor, a não ser que não as sente, né, que pode pensar isso. Essa não hierarquização da dor, essa possibilidade de olhar no outro e entender o que significa aquela violação daquela dignidade, tem que ser a grande possibilidade de chamar esse outro para compor uma outra sociedade. E é assim que a gente tem que discutir com os prisioneiros, com os negros, com as mulheres, com os empobrecidos, com os desempregados, com os moradores das favelas, das periferias. Esses têm que ser sujeitos de uma outra concepção de cidade, uma outra concepção de sociedade. Só serão se a gente for capaz de ter um projeto de esquerda que dialogue com um projeto de segurança pública, de saúde, de moradia, capaz de pensar uma outra forma de democracia que não seja refém do Estado. E ninguém aqui está negando o Estado. Somos membros do Estado. Eu sou uma pessoa do Estado. Eu sou um deputado estadual. Eu sou membro do Estado. A disputa do Estado acontece por dentro, mas tem que acontecer fundamentalmente na capacidade de organização da sociedade que dê ao Estado um enorme constrangimento para que mude o seu papel. Esse é o desafio que está lançado. Obrigado.